Olá pessoal, tudo bem? Voando com esse passo a passo que já começou passando a tinta branca e antes que ela secasse, uma esponja seca, retirando, olha lá, em forma de cruz, em movimentos inacabados, sem chegar até o fim, para ficar esse efeito lindo que eu adoro. Só com a esponjinha suja eu levei para os flocos de neve e as ferragens em MDF. Agora também com stencil paste da Silver Bright, eu passei em toda a superfície do caminhão, só do caminhão, não vai na árvore de Natal, não nesse projeto, tá bom? Passa de uma forma bem uniforme porque nós vamos pintar essa superfície. Vou agora proteger a minha placa enquanto a textura seca. Não, vou pintar o arabesco. Vou proteger também os flocos de neve, porque eu não quero que eles fiquem sujos de tinta, porque eles vão ficar bem branquinhos. Estão vendo que está quebrado? Não se preocupem, até o final do vídeo essa peça vai ser corrigida porque os floquinhos estão ali do lado. Então, primeiro, olha a ordem da tinta. Tinta cinza e grafite com uma buchinha. Depois, com o pincel marrom green, amarelo ocre, laranja coral que vai vir logo a seguir, para fazer esse efeito enferrujado. Então eu começo com movimentos maiores usando a buchinha, depois eu vou diminuindo esses movimentos de tinta usando o pincel. Agora com o vermelho lumen vou pintar toda a superfície da caminhonete usando o stencil. E agora sim, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Prats. Já aproveita, salva, dá um clique aqui nesse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque volta e meia eu venho trazendo alguns passo a passos bem interessantes. Esse, por exemplo, traz esse passo a passo desse fundo que é muito interessante para você usar em várias placas. Eu gosto bastante quando pinto stencil, porque ele é um fundo que me dá textura e a pintura em stencil ela foge um pouco no MDF, então a textura ela garante, ela me ajuda a segurar a tinta. Tirei o stencil, agora eu vou preencher o fundo. Então, atenção, você precisa estar com textura seca e tinta seca para fazer esse trabalho, tá? Tinta, tira tinta. Então, a primeira camada de tinta precisa estar seca para que você volte agora, olha, secando. Pode usar um soprador? Pode. O único cuidado, soprador e textura pode fazer muito perto, né? O calor do soprador pode fazer a textura pufar, tá? Mantenha uma distância. Eu sempre ponho a minha mão ali na frente. Se minha mão aguenta o calor, é porque o calor está sendo suficiente para secar a textura sem pufar. Preto e cinza na roda. Vou fazer ali com um pincel mais estreito. Então, na verdade, eu estou pintando toda a superfície baixa. Eu pintei primeiro a superfície alta e agora eu estou pintando a superfície baixa. Tudo seco, com o gel envelhecedor Mahogany, também da Silver Bright. Eu vou passar e tirar com o pininho para dar escurecer o fundo. Tá? Quando eu trabalho com textura, eu tenho dois níveis, eu tenho a parte baixa e a parte alta. Eu quero escurecer a parte baixa, aquela que tinha ali o desenho do stencil, né? Que eu tampei e tirei todinho. Se precisar, volta um pouco com o pincel, como eu tô fazendo ali, dá uma outra envelhecida. Não se preocupe, a gente ainda vai fazer as partes altas e baixas, o claro e o escuro, então estamos só no começo. Ponho o stencil novamente e volto com o vermelho lumen para devolver o vermelho para a caminhonete, tá? Eu quero somente devolver, então não precisa ser assim, eu vou embora pintar tudo. É mais as partes no meio
da porta, né, da carroceria. Tá vendo que eu tô escurecendo? Então, o vermelho lume mais o marrogane, eu fiz esse escurecendo principalmente as partes baixas da caminhonete. Isso dá a ela um efeito assim mais envelhecido, uma caminhonete antiga, e fazendo ali a sombra das próprias partes. Agora eu vou trazer luz. Em branco, um pincel, a tinta ela tá um pouco umedecida, não é aguada, tá? Ela não tá pura, ela tá levemente umedecida. Com o pincel eu aplico e com outro pincel maior eu esfumo, eu dou ali, vou tirando as marcações mais fortes. Eu não quero ali o máximo de branco, não. Eu quero simplesmente dar uma luz às partes mais altas da caminhonete. O alto do para-choque, o alto do capô, a parte mais gordinha da porta, é isso. Não é neve, tá? Isso é luz. A roda também merece um pouquinho de luz, então põe um pouco, dá ali uma luminosidade. Agora eu vou proteger a caminhonete, porque eu percebi que aquela parte ali, ela é uma madeira. Então eu vou clarear com marrom, para que ela pareça uma estrutura de madeira na minha carroceria. Com o branco neon, eu vou fazer o vidro. Então, eu tô ali protegendo as partes vermelhas da caminhonete e colocando um pouco de luz. Agora, com o pincel, usando um pouco do marrogane, estou fazendo sombra nas partes ali que eu preciso dar ali uma escurecida na caminhonete. Cuidado para não tirar toda a luz. Se tirar, devolve depois. Tá vendo que eu tô assim, eu tô tirando onde eu acho que ficou muito claro ou que eu preciso dar realmente um pouco mais ali de escuro. E vou começar a fazer o meu piso. A minha caminhonete foi buscar uma árvore num campo, é terra. Com o pincel chanfrado, vou marcar o chão. Não tem regularidade, não tem nenhum segredo. Na verdade, eu estou fazendo manchas aleatórias. Como se fosse uma estrada de terra. Reposiciono o stencil e agora, usando o verde oliva, vou fazer todo o fundo da árvore. Não só o fundo, né? Mas já vou queimar as pontas, que é o meu próprio verde oliva com um pouco de marrom. Deixo ela mais ou menos uniforme. Ali naquele cantinho é a carroceria. Então a gente precisa passar um pouco desse verde atrás para dar ideia, né, que a árvore está ali dentro da carroceria. Senão parece que ela está voando, né, sobre. Então, pincelzinho, vamos pintando ali para que fique tudo parecendo verde, né, um pouco mais escuro embaixo. E aí, vou agora fazer as correções, usando o próprio marrogane, a própria caminhonete, sombra que a árvore está fazendo na carroceria. Tá vendo que eu me dedico um pouco mais de tempo aqui nessa parte, porque é um trabalho de luz e sombra que faz o seu trabalho ficar diferenciado. Reposiciono o stencil e agora
vou usar o próprio desenho das folhas do pinheiro para poder fazer um degradê mais claro. É o mesmo verde com um pouquinho de branco para que ele possa fazer deixar o nosso pinheiro mais gordinho. Vou trabalhar um pouquinho de claro e escuro usando o verde claro para fazer as partes mais altas e o próprio verde oliva para fazer a parte mais baixa. Posso usar também um pouquinho de marrógano para dar uma queimada nesse verde, para fazer esse jogo de claro e escuro. Veja que ele vai ficando com camadas e vai dando volume à minha árvore. É isso mesmo, gente. Põe, tira, stencil. Com branco ice, meu foquinho de neve vai ficando bem branquinho. Então agora tem que ser um pincel menor, porque eu preciso definir agora onde é foco e aonde é ferragem. Isso, quem vai fazer essa pintura com o branco ice. Ele precisa de um branco por baixo. Então, aquela pintura que a gente fez lá no comecinho com esponja é suficiente. Merry Christmas com vermelho Dara e depois o próprio rolinho sujo, né, da tinta vermelha. Eu vou usar uma tinta marrom. Eu sujei, na verdade, com o velho basílico, que é uma tinta metálica também, para fazer esse efeito e essa sombra. Bom, tiro o fita crepe e agora, usando o pincel sujo, vou completar minha estrada, né, o meu chão, e usando um pouco ali do marrom, o próprio pincel mais o marrom fez um vermelho interessante, uma cor que tanto tem na caminhonete quanto tem no chão. Então ela vem e agrega agora tudo isso, formando um contorno. Mas não é um contorno certinho, aquele contorno, né, que a gente faz com o pincel chanfrado todo quadradinho. Ele vai sair um pouco dessa forma reta, exatamente para quebrar essa regularidade. Com o pincel chanfrado e usando a tinta velho basílico novamente, eu vou completar o desenho da ferragem. Como essa é uma placa inteiriça em MDF, esse recorte que é feito, né, ele dá a impressão de que é uma ferragem em MDF. Então eu preciso fazer essa voltinha para garantir essa ideia, né, que ali tem uma ferragem. Depois de perceber que precisava um pouquinho mais, né, dar aqui, olha, principalmente na parte de baixo, fazer uma sombra, a sombra das ferragens e a sombra da caminhonete um pouquinho mais intensa, o pincel usando aí um pouco de tom de marrom, mais claro que o basílico, mais escuro do que o chão. Então a gente vem completando ali alguns pontinhos, um pouco mais forte, um pouco mais claro. A gente não tem receita isso.
Quanto mais você fizer, mais você vai sentir a necessidade de onde é que está precisando, onde está precisando esquentar mais, onde está precisando deixar mais escuro, mais claro. Falando em claro, lá vem a neve com o pincel, uma espátula e tinta branca, tá? Não é massa não, é tinta. Então imagina se levasse aonde cairia, aonde seriam os locais que a neve iria se depositar. Então você tem que ter esse pensamento. É isso que faz uma peça ficar harmoniosa. Se você colocar a neve no lugar errado, vai dar ideia do nosso, como é que aquela neve foi parar ali. Então pensa, a neve ela vai se acumular nos lugares, né, que for possível a neve parar. Onde ela não consegue, ela vai cair. Então essas são as partes que a neve vai se acomodar também nos galhos da árvore, né? Essa árvore foi retirada lá da floresta, lá do bosque, então também caiu neve à noite. Se levasse aqui no Brasil, né? Mas faz de conta que a árvore está cheia de neve. Não só a árvore, mas também a caminhonete. Então os locais mais altos, né? Capô, sobre o para-choque. Então também os lugares mais altos. Por exemplo, eu não vou colocar neve no meio da porta. Ela não vai parar ali. Eu tenho que colocar os locais que a neve, se nevasse, pararia naquele local. O chão também formaram algumas poças de neve. E uma coisa que o filme não vai mostrar, essa filmagem não vai mostrar, eu fiz uma sombra abaixo da neve, como se desse a ideia da sombra mesmo, né? Na parte mais baixa. Mas não foi, isso não acabou não gravando, a câmera não pegou. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam reproduzir esse fundo, essa textura em outras superfícies e fazer outras ideias fora do Natal, tá bom? Um Feliz Natal para todo mundo! Tchau!